Fala pessoal, tudo bem? Eu quero pegar esse nosso momento aqui, né, explicar qual que é a proposta desses vídeos, desses recortes que eu fiz, né, dessas aulas para vocês aqui. O grande ponto é a gente conseguir entender, para quem não é da área de computação, quais são as possibilidades que a gente consegue montar para ter o nosso ambiente de desenvolvimento em ciência de dados. Então a gente está falando de ambiente com R ou ambiente com Python para desenvolver o que nós precisamos, né? E por que eu estou falando que não necessariamente é para a galera da computação? Porque muitas das vezes a galera da computação consegue facilmente montar o seu ambiente sem muitas dificuldades. Porém, nas aulas que eu acabo lecionando, né, por aí, eu tenho públicos de diversos segmentos. Então tem galera da administração, galera do direito, galera da área de biológicas, né? Então o pessoal de medicina, o pessoal de fisioterapia, odonto, tem uma galera de outras áreas que não são da computação, que às vezes tem ali uma dificuldade para ter as ferramentas ou para entender como que as ferramentas funcionam, para a gente colocar isso para trabalhar, né? E aí, mesmo assim, essas pessoas estão vindo, né, para a área de ciência de dados, porque em algumas situações faz bastante sentido, né? Você tem ali os Citizen Data Scientists, que são pessoas que têm uma habilidade muito grande com aquela área de negócio, aquele conhecimento técnico que não é computacional, mas é o conhecimento técnico daquela área a qual a pessoa trabalha, e ela precisa de alguma forma entender, né, como que esses ambientes vão permitir com que ela consiga executar o seu trabalho, executar ali as suas atividades, tá? Então esse é o grande objetivo que a gente tem aqui nessas aulas, tá? Então eu peguei alguns recortes, né, eu fiz alguns recortes de aulas que eu já tinha no passado, ajustei algumas coisinhas ali, né, com esses recortes, para trazer para vocês algumas coisas. E eu quero falar aqui principalmente sobre essas ferramentas, né? Então a ideia é que a gente vai fazer super rápido, a gente vai desenhar aqui em cima dessa plataforma como que a gente vai orquestrar, como que você pode entender o comportamento em geral aqui das ferramentas, tá? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é separar o que nós estamos bolando de fazer, beleza? Então imagina que você está aqui, né? Você é essa pessoinha aqui. Então eu vou estar aqui, eu vou colocar aqui como Data Scientist, para ficar mais genérico. Scientist, beleza? Então tá aqui o cientista de dados, ou a pessoa que está no papel de cientista de dados naquele momento. Ela vai ter que, de alguma forma, acessar isso por um computador, né? Então tem aqui... Vou tentar fazer um laptop aqui. A pessoa está usando aqui o laptop. Esse computador da pessoa pode ter de algumas formas da gente trabalhar. E aí você pode ter o ambiente, né, instalado localmente, onde você vai colocar lá o Python ou o R, né, instalado aqui dentro. Essa é uma forma que a gente vai ver como fazer instalar do zero aqui no seu computador. Uma outra forma é através do ambiente web, que é o Google Colab. Google Colab, tá? Esse Google Colaboratory, ele é um ambiente de experimentação também, tá, para R ou Python, e você consegue trabalhar com esses cenários. A grande facilidade disso aqui é, você não precisa instalar nada na máquina, você simplesmente acessa o seu ambiente, né, do Google Colab e usa o que você precisa, tá? Uma terceira forma é com uma forma que a gente está chamando de container, que nesse caso aqui a gente vai usar uma ferramenta chamada Docker, que vai permitir com que a gente consiga instanciar essas máquinas somente com aqueles privilégios ou com as ferramentas que realmente nós precisamos para trabalhar com esses cenários. E de novo, né, seja aqui R ou Python, beleza? Todo o nosso trabalho vai ficar em volta desse cenário de R ou Python, beleza? Então vamos lá, vamos tentar olhar para esses indivíduos aqui, e segmentar aqui da forma como a gente vai trabalhar. Então, vou recortar aqui. Foi. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, foi. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Como que nós vamos orquestrar aqui da nossa máquina para fazer ela funcionar no ambiente local, tá? Eu tenho uma forma de a gente trabalhar com isso. A gente pode pegar aqui, eu vou copiar esses logos aqui para a gente deixar eles aqui nos nossos ambientes como exemplo, tá? Então vamos lá.
eu tenho duas formas da gente trabalhar. Uma linguagem que é chamada de Python, tá? E uma linguagem que é chamada de R, beleza? Essas duas linguagens aqui, a gente consegue estudar aqui nos nossos cursos, tá bom? Então, seja qualquer um deles aqui, você vai ter essas ferramentas de programação para se trabalhar. E elas precisam de uma IDE, uma interface de desenvolvimento, que é onde você vai interagir com essas ferramentas, com esses motores de programação estatística. Então, isso aqui são as nossas linguagens, tá bom? Linguagens. Seja o R ou seja o Python. E você precisa de uma IDE. Essa IDE, que nesse caso que a gente está falando aqui, é o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook ele é uma ferramenta em ambiente web, tá bom? Então ela é uma IDE web. E ela tem motores, ela tem os kernels por trás, né? O que seria ali o motor de processamento. E a gente pode instalar tanto o motor do R quanto do Python. O Jupyter, ela é uma sigla, é um acrônimo aqui de o Ju, né, é de Julia, o Pi, né, o Pi aqui é de Python e o R é de R, né? Jupyter, Python e R. Então você tem esse cenário, esse ambiente web aqui que permite esses kernels serem trabalhados, tá? Onde que a gente pode colocar esse cenário aqui que nós estamos vendo? A gente pode tê-los dentro do nosso ambiente local, onde nós fazemos a instalação do nosso ambiente. Então a gente vem e instala o motor do Python, instala o motor do R, instala o Jupyter e usamos localmente. A gente não precisa de nada além da nossa máquina local, tá bom? Isso é o primeiro cenário, tá? Que seria o ambiente local para se trabalhar. E paralelo a isso, deixa eu pegar os logos aqui e jogar um pouco mais para o lado. Paralelo a isso, a gente pode também trabalhar de uma forma web, que vai ser a gente coletar exatamente essa mesma estrutura que nós estamos falando aqui, porém na web. E aí para isso a gente usa esse carinha, esse Google Colab. O que o Google Colab faz, né? Ele permite com que a gente consiga, de uma forma rápida, acessar o Jupyter Notebook. E ele também faz isso através da linguagem tanto R quanto Python, tá bom? Então vamos pegar aqui. Deixa aqui e esse aqui também. Então vamos lá. Agora deixa eu gerar mais espaço aqui. Levo vocês para cá. Eu vou para cá também. Pronto. Então vamos lá. Esse cenário, vamos inverter aqui para ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender. Ao invés de eu trabalhar então localmente com a minha máquina, eu posso vir no Google Colab. Todos esses links que eu estou falando para vocês aqui, eles vão estar na descrição, tá? O Google Colab, ele é uma ferramenta também, um ambiente web de se trabalhar, tá? Google Colab. Então vem aqui, acesso o Google Colab e ele me entrega esse ambiente aqui. Seria como se fosse um ambiente local, tá? Qual que é a grande sacada da gente usar o Google Colab? Eu tenho integração nativa com o Google Drive. Então o que isso aqui pode me facilitar a vida? No Google Drive eu venho e subo o meu repositório para lá. Então eu pego ali os meus arquivos, tanto os meus notebooks, né, que são os arquivos que a gente cria ali dentro do Jupyter Notebook, ou as minhas bases de dados, meus datasets. E eu consigo colocar eles aqui dentro do meu Google Drive. E eu acesso eles de uma forma automatizada. E aí, na hora que eu precisar carregar alguma coisa, simplesmente está com esse link aqui. Uma outra coisa que facilita bastante a nossa vida é a integração nativa desse Google Colab com o GitHub. O que é o GitHub? O GitHub é uma ferramenta que me permite fazer o versionamento dos meus códigos. Ou seja, eu posso pegar o meu código, eu vou lá, crio alguma função, crio alguma atividade nova nesse meu código, nesse meu experimento, e eu salvo. Só que salvar na máquina local aqui é super perigoso, porque você pode perder a máquina, pode dar um problema no HD, você pode ter N problemas, né?
E você perde também, colocando localmente na máquina, você perde o que a gente chama de rastreabilidade ou de versionamento do seu código. Ou seja, você desenvolveu alguma coisa e aí você sobrescreveu, sei lá, você tinha uma função que fazia um cálculo qualquer e você sobrescreveu essa função porque você foi ajustar ela e reescreveu ela ali. Quando você salva isso, ele substitui o arquivo anterior por esse arquivo novo, né, por esse bloco de código novo. O que acontece? Se você fala, puxa, errei, né? Eu escrevi errado essa função, esse método aqui, eu preciso voltar para o que eu tinha anteriormente. Se você não tem esse versionamento de código, não vai rolar, né? Você não vai conseguir ter esse versionamento funcionando, porque você não teve um software que controla isso. O GitHub é uma dessas ferramentas, tá? O que ele faz? Ele é uma ferramenta web também, né? É um servidor de versionamento, né, chamado GitHub, ele usa o motor do Git por trás, e é um site, né? Você vai lá, github.com, cria sua continha, e você pode criar os seus repositórios, que vai ter esse controle de versão, né? E aí você usa uma outra ferramenta chamada Git, para fazer a integração, né, dos seus ambientes com o GitHub. Nesse caso aqui da ideia local, você pode fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu acabei esquecendo de colocar a integração dela ali, mas você pode fazer a mesma coisa. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar ela aqui para o meio. Vou deixar o Git aqui no meio. Então, olha só. Eu posso escrever meus códigos em Python e R localmente, né, qualquer uma dessas duas estruturas locais aqui. Deixa eu em vermelhinho. Eu jogo isso aqui para o GitHub. E aí, eu posso pegar aqui no meu Google Colab e fazer de novo essa integração do GitHub. Seja para eu mandar o meu código do GitHub para o Google Colab ou do Google Colab para o GitHub. Eu posso fazer essa via de duas mãos. A mesma coisa com o meu ambiente local, tá? Posso fazer essa integração toda aqui com o meu ambiente. Então reparem que o GitHub ele vai ser uma peça que vai orquestrar essa movimentação de código onde a gente precisa. E ele vai permitir eu fazer esse versionamento. Então qualquer coisa que eu altere, qualquer coisa que eu manipule nos meus arquivos e eu explicitamente faça o sincronismo disso com o GitHub, ele fica ali orquestrado, tá? Então o GitHub também é uma ferramenta aí super importante para o nosso cenário, tá bom? E ele integra isso, né, com essas ferramentas que a gente está falando aqui. Por fim, eu vou, né, pegar o terceiro exemplo aqui, ó, que vai ser exemplo com Docker, né? O que é esse Docker? O que é a coisa do container que a gente está falando aqui? O container ele é uma plataforma que vai me permitir, dentro da minha máquina, usando o Docker aqui nesse caso, né, instanciar imagens ou criar containers de imagem. Reparem que aqui o desenho, né, se a gente for pegar aqui, eles são vários containers, né, em cima aqui da baleinha, tá? O que são esses containers aqui no final das contas? São ferramentas ou são imagens de máquinas. Então eu penso o seguinte, eu quero subir uma máquina que tenha só o Linux. Então eu posso vir pegar uma imagem Linux lá no Docker Hub que vai ter somente o Linux para mim. Ele não vai ter um monte de outras coisas, mas ele vai ter o Linux, que é o principal do negócio que eu preciso. Então eu vou lá e construo em cima daquele Linux a minha aplicação, eu faço o que eu preciso ali. A mesma coisa, se eu quero uma imagem Python zerada, preciso só do Python instalado numa distribuição Linux. Eu vou lá, pego uma imagem Python e uso para aquilo. E eu posso fazer o que eu quiser nessa imagem, né? Eu crio o meu Dockerfile, que é uma extensão, né? Ou é uma receitinha de bolo que vai me permitir criar a imagem da forma que eu preciso. Então, na hora que eu monto isso daqui, ele permite eu ter esses cenários com o mínimo de recursos necessário para aquilo funcionar. No nosso caso aqui, a gente vai também usar o Docker para fazer essas coisas. Só que tem uma outra coisa interessante. Aqui no Docker, eu posso fazer o link com uma coisa chamada volume, né? O que é o volume? É como se fosse um repositório. E eu posso linkar esse repositório do Docker com o meu repositório local. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Boa. Então eu posso fazer uma ligação do meu ambiente local com esse volume do Docker. Então olha o que acontece aqui. Na hora que eu estiver trabalhando com isso aqui, eu venho aqui na minha máquina local e eu tenho aqui, ó, o meu notebook,
né? Tenho aqui o meu dataset. Esses indivíduos aqui estão localmente aqui na minha máquina, né? Estão localmente aqui no meu C2.temp da máquina, tá? E quando eu faço a criação da minha imagem Docker e falo para ela criar um volume que vai se ligar nesse ambiente local, o que ele faz para mim? Ele permite que dentro dessa imagem Docker eu veja aqui esses arquivos, seja o meu notebook, seja o meu dataset ou o que for, né? Eu posso manipular por aqui. Nesse cenário, eu posso vir aqui da mesma forma, né? E criar um container a partir de uma imagem Python, a partir de uma imagem R, ou posso construir isso do zero, né? No nosso caso, a gente vai pegar uma imagem que já tem pronto aqui o Python, que já funciona com o Jupyter Notebook, e vamos orquestrar, né, a nossa operação em cima desse cenário, tá bom? Então, com isso, aqui a gente consegue ter a visão macro de quais vão ser as operações, tá? E aí, só para a gente firmar aqui, né, de uma forma bem categórica, né? Ambiente local, tá? Ambiente Google Colab e ambiente Docker. Com esses três cenários, essas três ofertas aqui, a gente consegue trabalhar com qualquer uma dos problemas, qualquer uma das ofertas que a gente tenha aqui nos nossos cursos, garantindo que você, independente de ser da área de computação ou não, vai ter habilidade para poder trabalhar e construir o seu cenário e entregar os seus experimentos, tá? O que é bacana daqui? Independente de qual seja a forma que a gente vai trabalhar, nós, né, aqui nas aulas que a gente está construindo, a gente vai te dar ali um repositório, onde você vai ter tanto os notebooks para você trabalhar, quanto os datasets que a gente vai pedir para vocês realizarem suas atividades, entregar o que vocês precisam. E este componente aqui, ele pode funcionar no local, no Google Colab ou no Docker. Beleza? Galera, era isso que eu queria trazer para vocês, que aí convido vocês a continuar assistindo, né, esses próximos vídeos que eu recortei e separei para vocês, explicando como que vai ser a integração com cada uma dessas ferramentas. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.